Você já se perguntou quantos tipos diferentes de jogos existem? E se eu te dissesse que existem mais de 20 gêneros diferentes, cada um oferecendo uma experiência única e emocionante, de RPGs épicos a simuladores realistas, até frenéticos jogos de ação e imersivos mundos. Você vai conhecer os jogos que definiram cada gênero e descobrir as joias que estão encantando os jogadores ao redor do mundo. O mundo dos jogos é vasto e diversificado, oferecendo uma gama impressionante de experiências, desde os primeiros clássicos como Space Invaders, que inaugurou o gênero de ação, até os complexos RPGs que permitem mergulhar em histórias épicas e ricas, passando pelos jogos de simulação que replicam a vida real em detalhes fascinantes e os jogos de estratégia que desafiam sua mente a cada movimento. Vamos explorar todos esses gêneros e mais, destacando os jogos mais icônicos e inovadores de cada categoria. E ao longo do vídeo eu vou trazer mais curiosidades sobre os gêneros de jogos. Então não deixe de ver o vídeo até o final. Eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo a sua percepção de videogame vai mudar daqui pra frente. Videogame é a forma de entretenimento mais interativa se comparada com qualquer outra, como livros, filmes e esportes no geral. Por consequência disso, desde os anos 80, que foi quando os videogames começaram a ganhar uma proporção enorme no mercado, sendo hoje a indústria que mais movimenta dinheiro e com uma folga considerável, não é por acaso. Existe algo por trás dos videogames que torna especial. Com o passar dos anos, a indústria foi se atualizando com uma velocidade em que os jogos, por exemplo, têm enredos e narrativas que podem ser considerados mais bem construídos até que a de um filme. Como alguns exemplos, temos o The Last of Us, Red Dead Redemption e o BioShock. E assim como nos livros e filmes, existe uma vasta quantidade de gêneros dentro do mundo dos videogames, com a particularidade de existir ainda mais quando falamos de jogos, muito por causa da interatividade que esse meio de entretenimento nos proporciona. Claro que tendo muitas semelhanças com os livros e filmes, como ação, aventura, terror, que foram os exemplos que eu havia dado anteriormente, como outras formas de entretenimento. E é essa vasta quantidade de gêneros e possibilidades que eu quero conversar com você nesse vídeo. Falar sobre todos os tipos de jogos existentes, com detalhes e exemplos para que fique ainda mais fácil de compreender esse tema amplo. E já deixa nos comentários qual é o seu tipo de jogo favorito, caso você tenha um. Eu adoraria saber. E para começar, não poderia ser por um dos gêneros mais conhecidos e adorados pelos jogadores mundo afora. Tô falando do gênero de ação. Jogos de ação são conhecidos por sua intensidade e dinamismo. Eles colocam os jogadores no centro da ação, exigindo reflexos rápidos, tomada de decisões instantâneas e habilidades de coordenação olho-mão. O gênero é caracterizado por uma gameplay frenética, onde o jogador controla um personagem principal e enfrenta uma série de desafios, como combater inimigos, evitar armadilhas e completar objetivos específicos dentro do jogo. Agora eu quero falar um pouco dos elementos-chave que faz um jogo ser de ação. O primeiro deles é o combate. A mecânica principal é o combate direto contra os inimigos, que pode variar de confrontos corpo a corpo a tiroteios intensos. Movimentação. A habilidade de navegar pelo ambiente rapidamente e de forma eficaz é crucial muitas vezes, envolvendo saltos precisos, corridas aceleradas e esquivas. Reação rápida. Os jogadores devem responder instantaneamente a eventos dentro do jogo, como ataques inimigos, mudanças repentinas no ambiente e quebra-cabeças de tempo limitado. Exploração. Alguns jogos de ação também incentivam a exploração do ambiente para descobrir segredos, itens e caminhos alternativos. Alguns exemplos famosos de jogos de ação é a série God of War, um jogo de ação e aventura onde você assume o papel de Kratos, enfrentando criaturas mitológicas e combates épicos. Devil May Cry, conhecido por sua ação estilizada e combos frenéticos, onde você controla Dante, um caçador de demônios, e o Uncharted, que combina ação intensa com narrativa cinematográfica, seguindo as aventuras do caçador de tesouros Nathan Drake. Precursor desse tipo de jogo, eu já tinha falado um pouco antes, no início do vídeo, que é o Space Invaders, de 1978. Embora seja mais conhecido como jogo de tiro, Space Invaders estabeleceu o padrão para ação rápida e a necessidade de reflexos rápidos, influenciando muitos jogos subsequentes no gênero de ação. O jogo de ação oferece uma experiência empolgante e desafiadora, onde cada movimento conta e a adrenalina está sempre em alta, com uma mistura de combate intenso, movimentação ágil e reações rápidas. Eles continuam a ser um dos gêneros mais populares e amados na indústria dos jogos, proporcionando uma verdadeira aventura interativa para os seus jogadores. Jogos de aventura são conhecidos por sua ênfase na narrativa, exploração e resolução de quebra-cabeças. Eles colocam os jogadores em mundos imaginativos e muitas vezes oferecem uma experiência imersiva, onde a história
é tão importante quanto a jogabilidade. E nesse gênero, é frequentemente caracterizado por ambientes vastos, personagens complexos e uma variedade de desafios que vão além do simples combate. Alguns dos elementos-chave para um jogo de aventura é a narrativa profunda. A história desempenha um papel central, muitas vezes com enredos complexos, desenvolvimento de personagens e reviravoltas inesperadas. Exploração. Os jogadores são incentivados a explorar ambientes ricos e detalhados, descobrindo segredos, locais ocultos e histórias secundárias. Quebra-cabeças. Desafios de lógica e quebra-cabeças ambientais são comuns, exigindo pensamentos críticos e criativo para avançar na história. Interatividade. Muitos jogos de aventura oferecem escolhas significativas que influenciam o curso da narrativa e o destino dos personagens. Alguns exemplos de jogos famosos dentro do gênero de aventura é o The Legend of Zelda, Breath of the Wild, um épico de aventura onde você explora um vasto reino, completa masmorras e enfrenta desafios para salvar o mundo de Hyrule. Tomb Raider, uma série de jogos de aventura onde você controla Lara Croft, explorando tumbas antigas, resolvendo quebra-cabeças e enfrentando perigos. The Last of Us, uma jornada emocional de sobrevivência e relacionamentos em um mundo pós-apocalíptico, com foco em narrativa e ação. O precursor dos jogos de aventura é o Colossal Cave Adventure, de 1976, um dos primeiros exemplos de jogos de aventura, onde o jogador explora uma caverna em busca de tesouros e resolve enigmas simples. Esse jogo estabeleceu a fundação para o gênero de aventura como conhecemos hoje. Os jogos de aventura oferecem uma experiência rica e envolvente, onde a imersão na história e o desafio dos quebra-cabeças são tão importantes quanto a jogabilidade. Com uma história de exploração, narrativa profunda e interatividade, eles continuam a cativar jogadores que procuram uma experiência mais contemplativa e emocional nos videogames. Os jogos Souls-like são conhecidos por sua dificuldade elevada, combate estratégico e ambientações sombrias e atmosféricas, inspirados pelo sucesso da série Dark Souls. Esses jogos desafiam os jogadores com inimigos formidáveis, exploração meticulosa e mecânicas que recompensam a paciência e habilidade. Algum dos elementos-chave é a dificuldade elevada. Os jogos Souls-like são famosos por sua alta dificuldade, exigindo reflexos rápidos, aprendizado dos padrões de inimigos e precisão nos movimentos. Combate estratégico. O combate é baseado em táticas cuidadosas, bloqueio de ataques, esquivas precisas e a oportunidade de contra-atacar nos momentos certos. Mundo interconectado. Os ambientes são interligados de maneira intrincada, permitindo exploração não linear e descoberta de atalhos que facilitam o progresso. Narrativa atmosférica. A história muitas vezes é contada de maneira indireta, através de ambientes detalhados, diálogos e itens colecionáveis. Alguns exemplos famosos é o próprio Dark Souls, desenvolvido pela From Software. Esse jogo estabeleceu os padrões do gênero, com combate desafiador, ambientes interconectados e uma narrativa profunda. Bloodborne, um jogo de ação e horror desenvolvido pela mesma equipe do Dark Souls, com um foco maior na ação rápida e no combate agressivo. E o Sekiro Shadows Die Twice. Também na From Software, esse jogo introduz mecânicas de combate baseadas na precisão e no uso estratégico da espada. E o precursor do gênero é o Demon Souls, lá de 2009, que também é da From Software. Considerado o precursor direto de Dark Souls, Demon Souls estabeleceu muitos dos elementos que definem o gênero Souls-like, incluindo dificuldade elevada, combate desafiador e ambientação sombria. Os jogos Souls-like oferecem uma experiência única e desafiadora para os jogadores que buscam um teste de habilidade e paciência. Com sua dificuldade elevada, combate estratégico e narrativa atmosférica, eles continuam a atrair uma base de fãs dedicada em busca de uma jornada intensa e gratificante nos videogames. Jogos de RPG são conhecidos por oferecerem profundidade em narrativa, customização de personagens e progressão baseada em habilidades. Esse gênero permite aos jogadores assumirem papéis em mundos fictícios, explorando histórias ricas, interagindo com personagens e tomando decisões que influenciam o curso do jogo. Alguns elementos-chave para o jogo ser de RPG é a customização de personagens. Os jogadores frequentemente têm a oportunidade de criar e personalizar seus personagens, escolhendo habilidades, atributos e equipamentos. Progressão baseada em habilidades. Personagens evoluem ao longo do jogo, ganhando experiência, aprendendo novas habilidades e melhorando seus atributos. Narrativa ramificada. A história muitas vezes é não linear, com múltiplos caminhos e finais dependendo das escolhas dos jogadores. E a exploração. O jogo de RPG geralmente apresenta mundos vastos e abertos para explorar, com missões secundárias, segredos e áreas opcionais. Alguns exemplos famosos de jogos de RPG é o Skyrim, um RPG de mundo aberto onde os jogadores exploram a província de Skyrim, completam missões e interagem com uma variedade de personagens. Final Fantasy,
Fantasy. Conhecida por suas histórias épicas e sistemas de combate baseado em turno, a série Final Fantasy abrange várias eras e mundos, e o The Witcher 3, particularmente, um dos jogos favoritos da minha vida. Um RPG de ação que combina combate dinâmico, narrativa complexa e decisões morais difíceis. E o precursor dos jogos de RPG é o Dungeons & Dragons, de 1979, sendo um RPG de mesa. Embora não seja um videogame, Dungeons & Dragons estabeleceu muitos dos conceitos fundamentais do RPG, incluindo a criação de personagens, exploração de mundos fictícios e progressão baseada em habilidades. Os jogos de RPG oferecem uma experiência imersiva e personalizável, permitindo aos jogadores mergulharem em mundos fictícios ricos em histórias e desafios, com customização de personagens, progressão significativa e narrativas ramificadas. Eles continuam a atrair jogadores que buscam uma jornada épica e uma liberdade de escolha significativa nos videogames. Jogos de simulação são projetados para replicar atividades do mundo real ou cenários fictícios de uma maneira realista ou estilizada. Eles oferecem aos jogadores a oportunidade de experimentar diferentes papéis e assumir o controle de diversos aspectos da vida ou de situações específicas, muitas vezes enfatizando o gerenciamento, planejamento e habilidades estratégicas. Alguns elementos-chave de um jogo de simulação é a replicação de atividades. Os jogos de simulação recriam atividades cotidianas ou situações específicas, como o gerenciamento de cidades, pilotagem de aviões, agricultura ou até mesmo a vida de animais. Gerenciamento e estratégia. Os jogadores frequentemente precisam gerenciar recursos, tomar decisões estratégicas e planejar a longo prazo para alcançar objetivos dentro do jogo. Realismo ou estilização. Os jogos de simulação buscam replicar situações de maneira realista, enquanto outros adotam uma abordagem mais estilizada para criar experiências divertidas e acessíveis. Exploração e experimentação. A exploração de sistemas complexos e a experimentação com diferentes abordagens são incentivadas, permitindo aos jogadores aprenderem e melhorarem suas habilidades ao longo do tempo. Alguns exemplos famosos de jogos de simulação é a série The Sims, um simulador de vida onde os jogadores criam e controlam personagens construindo casas, gerenciando carreiras e relacionamentos. A série SimCity, um simulador de construção de cidades onde os jogadores planejam, constroem e gerenciam uma cidade em crescimento, lidando com infraestrutura, economia e questões sociais. Microsoft Flight Simulator, um simulador de voo que oferece uma experiência realista e pilotagem de aviões, explorando paisagens detalhadas ao redor do mundo. E o precursor dos jogos de simulação é o próprio SimCity, lá de 1989, um dos primeiros jogos de simulação que permitiu aos jogadores construir e gerenciar uma cidade virtual, estabelecendo muitos dos conceitos fundamentais do gênero de simulação. Os jogos de simulação oferecem aos jogadores a oportunidade de explorar e controlar uma ampla variedade de cenários e atividades, desde a vida cotidiana até desafios complexos de gerenciamento. Com uma combinação de realismo ou estilização, gerenciamento estratégico e exploração, eles continuam a atrair jogadores que buscam experiências imersivas e desafiadoras nos videogames. Jogos de estratégia desafiam os jogadores a planejar, tomar decisões estratégicas e resolver problemas complexos dentro de um ambiente competitivo ou cooperativo. Esse gênero pode variar de estratégia em tempo real, os famosos RTS, a estratégia baseada em turnos, cada um com suas próprias mecânicas e foco principal. Alguns elementos-chave é o planejamento estratégico. Os jogadores devem desenvolver estratégias eficazes para alcançar objetivos dentro do jogo, que podem incluir conquistar território, derrotar inimigos ou atingir metas econômicas. Gerenciamento de recursos. A alocação e gestão eficiente de recursos, como ouro, alimentos e tecnologia, são fundamentais para o sucesso. Construção de base. Em jogos de estratégia em tempo real, os jogadores frequentemente constroem e expandem suas bases, desenvolvendo infraestrutura e unidades militares. Diplomacia e negociação. Em alguns jogos, a diplomacia desempenha um papel crucial, permitindo aos jogadores formar alianças, negociar com outras facções e influenciar eventos globais. Alguns exemplos famosos de jogos de estratégia é a série StarCraft, um dos jogos de estratégia em tempo real mais populares, onde os jogadores controlam 3 facções distintas em batalhas galácticas. A série Civilization é um outro exemplo, um jogo de estratégia baseado em turnos onde os jogadores constroem impérios, pesquisam tecnologias e interagem com civilizações históricas. E outra série que também pode ser dada como exemplo é o Age of Empires, um clássico jogo de estratégia em tempo real que abrange diferentes períodos históricos.
históricos, desde a Idade da Pedra até a Era Moderna. E o precursor dos jogos de estratégia é o Duna 2, lá de 1992. Muitas vezes considerado o precursor do gênero de estratégia em tempo real, o Duna 2 introduziu muitos dos elementos que se tornariam padrões no gênero, como a construção de base e controle de unidades militares em tempo real. Os jogos de estratégia oferecem uma experiência desafiadora e intelectualmente estimulante, onde o planejamento cuidadoso e a execução eficaz são essenciais para a vitória. Com uma variedade de subgêneros e abordagens, eles continuam a atrair jogadores que buscam testar suas habilidades estratégicas e táticas nos videogames. Jogos de esporte são projetados para simular esportes reais ou variados, oferecendo aos jogadores a oportunidade de competir em eventos esportivos, gerenciar equipes ou até mesmo criar seus próprios atletas virtuais. Eles capturam a essência da competição atlética e muitas vezes incorporam elementos de simulação realista e jogabilidade acessível. Alguns dos elementos-chave é a simulação de esportes. Os jogos replicam esportes populares como futebol, basquete, futebol americano, corridas e muitos outros, utilizando regras e mecânicas realistas. Gerenciamento de equipes. Alguns jogos permitem que os jogadores gerenciem equipes esportivas, incluindo o recrutamento de jogadores, estratégia de jogo e desenvolvimento de infraestrutura, customização e progressão. Muitos jogos oferecem opções de personalização para os atletas virtuais, permitindo que os jogadores melhorem suas habilidades ao longo do tempo e desbloqueiem novos recursos. Modos de jogo diversificados. Além de eventos esportivos principais, os jogos de esporte frequentemente incluem modos de carreira, multiplayer online e desafios específicos para testar as habilidades dos jogadores. Um dos exemplos famosos é o próprio FIFA, um dos simuladores de futebol mais populares, onde os jogadores controlam equipes reais e competem em partidas realistas. NBA 2K, um jogo de basquete que oferece uma experiência autêntica de NBA, incluindo jogabilidade sofisticada e modos de carreira aprofundada. EA Sports UFC, um jogo de luta baseado no esporte UFC, Ultimate Fighting Championship, onde os jogadores controlam lutadores e competem em octógonos virtuais. E o precursor dos jogos de esporte pode ser considerado o Pong, lá de 1972. Embora não seja um jogo de esporte moderno, Pong é frequentemente citado como o precursor dos jogos de esporte, introduzindo um conceito similar a atividades esportivas em um formato de videogame simples e competitivo. Os jogos de esporte oferecem uma experiência emocionante e competitiva, onde os jogadores podem participar de seus esportes favoritos, seja como atletas ou gerentes de equipe, com uma mistura de simulação realista, customização de personagens e modos de jogo diversificados. Eles continuam a atrair uma ampla base de fãs que buscam replicar a emoção e o desafio dos esportes no mundo virtual. Jogos de corrida são projetados para simular competições de velocidade, onde os jogadores controlam veículos motorizados ou não motorizados em pistas projetadas para desafiar suas habilidades de condução. Esse gênero oferece uma variedade de experiências, desde simulações realistas de corridas até aventuras arcade cheias de ação. Elemento-chave de um jogo de corrida é a variedade de veículos. Os jogadores podem pilotar uma variedade de veículos, incluindo carros de corrida, motocicletas, karts e até mesmo veículos fictícios e futuristas. Modos de jogo diversificados. Além das corridas tradicionais, os jogos de corrida muitas vezes oferecem modos como contra o relógio, corridas de destruição, desafios de habilidade e entre outros. Personalização de veículos. Muitos jogos permitem que os jogadores personalizem seus veículos com melhorias de desempenho, pinturas personalizadas e ajustes técnicos, ambientes realistas ou fantásticos. As pistas variam de ambientes urbanos realistas a circuitos exóticos e cenários futuristas, proporcionando uma ampla gama de experiências visuais e desafios. Alguns exemplos famosos de jogos de corrida pode ser a série Mario Kart, um jogo de corrida arcade com personagens da Nintendo, power-ups e pistas divertidas que desafiam a gravidade. A série Gran Turismo, um simulador de corrida que oferece uma experiência realista com uma ampla variedade de carros, pistas e física de condução precisa. E o Need for Speed, focado em corridas urbanas e legais, esse jogo combina velocidade intensa, perseguições policiais e personalização extensiva de veículos. E o precursor dos jogos de corrida é o Pole Position, de 1982. Um dos primeiros jogos de corrida em perspectiva de terceira pessoa, Pole Position é frequentemente citado como um precursor dos modernos jogos de corrida, estabelecendo muitos dos elementos básicos do gênero. Os jogos de corrida oferecem uma experiência emocionante e dinâmica, onde os jogadores competem por velocidade, habilidade e estratégia, com uma variedade de estilos de jogo, modos de corrida e personalização de veículos. Eles continuam a ser um dos gêneros mais populares nos videogames, atraindo jogadores que buscam adrenalina e competição nas pistas virtuais. Jogos de puzzle são projetados para desafiar o raciocínio lógico, a criatividade e a resolução de problemas dos jogos através de quebra-cabeças complexos e desafios mentais. Esse gênero abrange uma ampla variedade de estilos, desde quebra-cabeças simples até enigmas elaborados que requerem estratégia e pensamento crítico. Alguns elementos
elemento-chave de um jogo de puzzle são os quebra-cabeças variados. Os jogos de puzzle apresentam uma variedade de quebra-cabeças, como combinar cores, encaixar peças, resolver padrões e desafios baseados em física. Desafios progressivos. A dificuldade dos quebra-cabeças geralmente aumenta à medida que o jogador avança no jogo, oferecendo novos desafios e mecânicas. Exploração e descoberta. Muitos jogos de puzzle incentivam a exploração do ambiente e a descoberta de pistas para resolver os enigmas. Tempo e pressão. Alguns jogos de puzzle incluem elementos de tempo ou pressão, onde os jogadores precisam resolver os quebra-cabeças rapidamente para avançar. E alguns exemplos famosos é o Tetris, um clássico jogo de puzzle onde os jogadores organizam blocos de forma completa para marcar pontos e evitar que a pilha alcance o topo da tela. A série Portal, um jogo de puzzle em primeira pessoa onde os jogadores usam um dispositivo de portal para resolver enigmas desafiadores baseados em física. E The Witness, um jogo de puzzle em um mundo aberto onde os jogadores exploram uma ilha e resolvem quebra-cabeças baseado em padrões e lógica. E o precursor dos jogos de puzzle é o próprio Tetris, lá de 1984. Desenvolvido por Alexei Pajitnov, o Tetris é amplamente considerado um dos primeiros e mais influentes jogos de puzzle, estabelecendo muito dos conceitos fundamentais do gênero. Os jogos de puzzle oferecem uma experiência desafiadora e gratificante, onde os jogadores podem testar suas habilidades mentais e resolver problemas de maneira criativa. Com uma variedade de estilos de quebra-cabeças e mecânicas inovadoras, eles continuam a atrair jogadores que buscam uma experiência cerebral nos videogames. Agora, vamos falar de um dos gêneros que eu mais gosto nos videogames. Eu passei a gostar depois que eu cresci, porque quando eu era criança eu não conseguia passar nem perto, que são os jogos de terror. Os jogos de horror, eles são projetados para provocar medo, suspense e tensão nos jogadores através de atmosferas sombrias, criaturas aterrorizantes e narrativas perturbadoras. Esse gênero explora temas de horror psicológico, sobrenatural e suspense para criar experiências intensas e emocionantes. Os elementos chaves que fazem um jogo ser de terror é o ambiente e a atmosfera. Os jogos de terror frequentemente utilizam ambientes escuros, iluminação sombria e trilhas sonoras perturbadoras para criar uma atmosfera assustadora e imersiva. Criaturas e ameaças. Monstros, entidades sobrenaturais e antagonistas perigosos são comuns, representando ameaças que os jogadores devem evitar ou enfrentar. Uma narrativa intrigante. A história muitas vezes enfatiza mistérios sinistros, eventos sobrenaturais e reviravoltas que mantêm os jogadores intrigados e ansiosos para descobrir mais. Jogabilidade baseada em sobrevivência. Em muitos jogos de terror, os recursos são limitados e os jogadores devem gerenciar cuidadosamente itens e habilidades para sobreviver. E alguns exemplos famosos de jogos de terror é a série Resident Evil, um dos primeiros e mais influentes jogos de survival horror, onde os jogadores enfrentam zumbis e criaturas mutantes enquanto exploram ambientes assustadores. A série Silent Hill, conhecido por seu horror psicológico, Silent Hill mergulha os jogadores em um mundo nebuloso e perturbador, cheio de simbolismo e terror. Amnesia: The Dark Descent, um jogo de terror em primeira pessoa onde os jogadores exploram um castelo macabro, enfrentam criaturas grotescas e lidando com a insanidade. E o precursor dos jogos de terror é o Alone in the Dark, lá de 1992. Considerado um dos primeiros jogos a incorporar elementos de horror em um ambiente 3D, Alone in the Dark é frequentemente citado como um precursor do gênero de survival horror. Os jogos de horror oferecem uma experiência emocionante e arrepiante, onde os jogadores são desafiados a enfrentar seus medos enquanto exploram narrativas intrigantes e atmosferas assustadoras. Com uma mistura de sustos, tensão psicológica e enredos envolventes, eles continuam a cativar jogadores que buscam uma experiência intensa e imersiva nos videogames. Jogos de sandbox ou mundo aberto oferecem aos jogadores liberdade para explorar vastos ambientes virtuais, realizar atividades variadas e interagir com o mundo de maneira não linear. Esse gênero enfatiza a exploração, a liberdade de escolha e a criação de experiências personalizadas dentro de um ambiente virtual dinâmico. Alguns elementos-chave de um sandbox é a exploração livre. Os jogadores podem explorar ambientes extensos e detalhados, descobrindo segredos, missões secundárias e eventos aleatórios. Liberdade de escolha. As decisões dos jogadores têm impacto significativo no mundo do jogo, afetando a narrativa, o ambiente e as interações com os personagens. Atividades diversas. Além da história principal, os jogadores podem participar de atividades como caça, pesca, criação de itens, construção e participação de eventos dinâmicos, personalização e progressão. Muitos jogos oferecem opções robustas de personalização de personagens, habilidades e equipamentos, permitindo aos jogadores adaptar suas experiências de jogo e suas preferências. Alguns exemplos famosos é o próprio GTA, um jogo de mundo aberto onde os jogadores podem explorar uma recriação satírica de Los Angeles ou de outras cidades que já foram representadas no GTA, participar de missões, dirigir veículos e interagir com diversos personagens. Agora eu volto a citar The Legend of Zelda Breath of the Wild, um jogo de aventura em mundo aberto onde os jogadores exploram um vasto reino de
Hyrule. Resolvem quebra-cabeças, enfrentam inimigos e descobrem segredos. E Minecraft, um jogo sandbox onde os jogadores exploram um mundo gerado aleatoriamente, coletam recursos, constroem estruturas e enfrentam desafios diversos. E o precursor dos jogos sandbox é o próprio GTA 3, lá de 2001. Considerado um marco no gênero de mundo aberto, GTA 3 estabeleceu muito dos conceitos fundamentais de liberdade de exploração, atividades variadas e interação com um ambiente urbano vivo. Os jogos de sandbox e um mundo aberto oferecem uma experiência de jogo rica e imersiva, onde os jogadores são incentivados a explorar, experimentar e criar dentro de ambientes virtuais expansivos. Com uma combinação de liberdade de escolha, atividades diversas e personalização, eles continuam a atrair jogadores que buscam uma experiência de jogo aberta e envolvente nos videogames. Jogos de MOBA são conhecidos por sua intensa competição entre equipes de jogadores, cada uma controlando um personagem único com habilidades distintas. O objetivo é destruir a base inimiga enquanto defende a sua própria, utilizando estratégia, trabalhando em equipe e habilidade individual para obter a vitória. Chave para um MOBA são as batalhas em equipe. Os jogadores são divididos em duas equipes, geralmente de 5 jogadores cada, que competem para destruir o núcleo base inimiga, personagens e habilidades. Cada jogador escolhe um herói ou campeão com habilidades únicas que se complementam e se contrapõem ao dos adversários. Mapa e objetivos. Os jogos de MOBA têm mapas simétricos com rotas ou chamada lanes, onde minions, criaturas controladas pelo jogo, são gerados para ajudar nas batalhas. O objetivo principal é destruir as torres inimigas e avançar até a base adversária. Progressão durante a partida. Os jogadores ganham experiência e ouro ao derrotar minions, monstros neutros e jogadores inimigos, o que permite a compra de itens para fortalecer seus personagens. Os exemplos famosos de MOBA é o LoL, League of Legends, um dos MOBAs mais populares, onde jogadores escolhem entre centenas de campeões, cada um com habilidades únicas, para participar de batalhas estratégicas e competitivas. Dota 2, conhecido por sua complexidade e profundidade estratégica, Dota 2 permite aos jogadores controlar heróis poderosos em batalhas épicas onde a cooperação é fundamental para o sucesso. Heroes of the Storm, um MOBA da Blizzard, que simplifica algumas mecânicas tradicionais, focando mais em objetivos de equipe e mapas dinâmicos. E o precursor dos MOBAs é o Defense of the Ancient, ou, de forma abreviada e mais conhecida, Dota. Originalmente, um mod de Warcraft 3, Dota é considerado o precursor dos MOBAs modernos, estabelecendo muito dos elementos fundamentais do gênero, como o controle de heróis e batalhas em equipe. Os jogos de MOBA oferecem uma experiência competitiva e estratégica, onde a cooperação entre os jogadores é essencial para alcançar a vitória, com uma variedade de heróis, mecânicas de jogo complexas e uma comunidade competitiva ativa. Eles continuam a ser um dos gêneros mais populares no cenário de esportes e entre jogadores que buscam desafios estratégicos intensos nos videogames. Jogos de RTS são conhecidos por desafiar os jogadores a construir e gerenciar bases, coletar recursos, pesquisar tecnologias e comandar exércitos em tempo real. Esse gênero enfatiza a estratégia em um ambiente dinâmico onde as decisões rápidas e eficazes são fundamentais para a vitória. Os elementos chaves do RTS é a construção de base. Os jogadores começam com uma base mínima e expandem construindo estruturas para produzir unidades, pesquisar tecnologias e defender contra ataques inimigos. Gerenciamento de recursos. Coleta eficiente de recursos, como minério, comida e energia, é crucial para financiar operações de construção e recrutamento. Estratégia e táticas. Posicionamento de unidades, o uso de habilidades especiais e a escolha de tecnologias são essenciais para superar os adversários. Multiplayer competitivo. Muitos jogos de RTS oferecem partidas multiplayer onde os jogadores competem um contra o outro em batalhas estratégicas. Alguns exemplos famosos é a série StarCraft, um dos jogos de RTS mais populares, conhecido por suas 3 facções únicas, Terran, Protoss e Zerg, e pela estratégia intensa em tempo real, Warcraft 3 Reign of Chaos, um jogo que combina elementos de RPG com RTS, onde os jogadores controlam heróis poderosos e exércitos para combater inimigos e completar missões. E Age of Empires, um clássico jogo de estratégia em tempo real que abrange diferentes períodos históricos, focado na construção de civilizações e na guerra entre impérios. E o precursor é o mesmo dos jogos de estratégia, o Duna 2, lá de 1992, como eu tinha falado anteriormente. Frequentemente considerado o precursor do gênero RTS moderno, Duna 2 introduziu muitos dos elementos fundamentais, como a construção de base e o controle de unidades em tempo real. Os jogos de RTS oferecem uma experiência desafiadora e estratégica onde os jogadores devem equilibrar gerenciamento econômico com táticas militares
solitários para alcançar a vitória. Com uma base sólida no multiplayer competitivo e uma história rica de jogos icônicos, eles continuam a atrair jogadores que buscam testar suas habilidades estratégicas e tomar decisões rápidas e precisas nos videogames. Jogos de roguelike são conhecidos por sua dificuldade elevada, gerando níveis de forma procedural e permadeath, onde a morte do personagem significa o recomeço do jogo. Esse gênero enfatiza a exploração, a estratégia e a adaptação a condições diversas que surgem a cada nova tentativa. Alguns elementos-chave é a Procedural Generation, ou geração procedural de fases. Os níveis, itens e inimigos são gerados aleatoriamente a cada nova jogada, garantindo uma experiência única a cada partida. O permadeath, como eu já tinha dito antes, ou seja, a morte do personagem é permanente, forçando os jogadores a começar do zero, com apenas alguns elementos persistentes para desbloquear novos conteúdos ou melhorias. Dificuldade elevada. Os jogos de roguelike são conhecidos por sua dificuldade desafiadora, onde a habilidade do jogador e a sorte desempenham papéis fundamentais. Exploração e descoberta. A ênfase está na exploração de ambientes desconhecidos, descoberta de segredos e adaptação a mudanças repentinas no jogo. E alguns exemplos famosos eu posso citar o The Binding of Isaac, um roguelike onde os jogadores controlam Isaac e outros personagens em masmorras geradas aleatoriamente, enfrentando inimigos grotescos e chefes aleatórios. Spelunky, um jogo de plataforma roguelike onde os jogadores exploram cavernas perigosas, evitando armadilhas mortais e inimigos enquanto procuram por tesouros. E o Dead Cells, um jogo de ação roguelike com elementos de Metroidvania, onde os jogadores exploram um castelo em constante mudança, enfrentando inimigos e chefes poderosos. E o precursor dos jogos roguelike é um jogo chamado Rogue, lá de 1980. O jogo original que deu nome ao gênero, Rogue, é um dungeon crawler com elementos de RPG, geração procedural de dungeons, permadeath e uma dificuldade desafiadora. Os jogos de roguelike oferecem uma experiência de jogo única e desafiadora, onde a morte é inevitável e cada nova partida apresenta novos desafios e oportunidades. Com uma combinação de dificuldade elevada, exploração procedural e elementos de RPG, eles continuam a atrair jogadores que buscam uma experiência de jogo imprevisível e recompensadora nos videogames. Jogos de Metroidvania são conhecidos por sua ênfase na exploração não linear, habilidades de personagem que permitem acesso a novas áreas e um mundo interconectado que encoraja a exploração meticulosa. Esse gênero combina elementos de plataforma, ação e exploração para criar uma experiência imersiva e progressiva. Alguns elementos-chave de um jogo Metroidvania é a exploração não linear. Os jogadores são encorajados a explorar um mundo interconectado, descobrir novos caminhos e acessar áreas anteriormente inacessíveis à medida que adquirem novas habilidades. Habilidades, progressão. Habilidades específicas de personagem, como saltos duplos, habilidades de escalada ou poderes especiais, são essenciais para superar obstáculos e derrotar inimigos. Backtracking. Voltar a áreas anteriores com novas habilidades abre novos caminhos e revela segredos, incentivando a exploração completa do mapa. Desafios de plataforma e combate. Além da exploração, os jogos de Metroidvania incluem desafios de plataforma precisos e combate estratégico contra inimigos variados. Alguns exemplos famosos de Metroidvania é o próprio Metroid, que dá um nome ao gênero. Um dos pioneiros do gênero, onde os jogadores exploram planetas alienígenas, adquirem novas armas e habilidades e enfrentam criaturas alienígenas enquanto desvendam uma narrativa intrigante. Castlevania Symphony of the Night, um marco no gênero que combina elementos de plataforma e RPG, onde os jogadores exploram um castelo gótico, enfrentam monstros e encontram poderosos itens e habilidades. Hollow Knight, um jogo indie moderno que combina uma vasta exploração subterrânea, combate desafiador e uma narrativa sombria e envolvente. E o precursor dos jogos Metroidvania está no próprio nome dos jogos, até dos exemplos que eu dei anteriormente, que é o Metroid, de 1986, e Castlevania, do mesmo ano. Ambos os jogos foram fundamentais na definição do gênero, cada um contribuindo com elementos distintos, como exploração não linear, progressão baseada em habilidades e um mundo interligado. Os jogos de Metroidvania oferecem uma experiência de jogo rica e imersiva, onde a exploração meticulosa e a progressão baseada em habilidades são fundamentais para o progresso do jogador, com uma história rica de títulos influentes e uma comunidade de fãs dedicada. Eles continuam a ser um gênero popular que atrai jogadores em busca de desafios de plataforma e exploração em mundos intrincados nos videogames. Jogos de idle ou ociosos e clicker são projetados para minimizar a necessidade de interação constante do jogador, permitindo o progresso passivo
passivo ou através de cliques repetidos. Esse gênero enfatiza o acúmulo de recursos, atualizações automáticas e a gestão eficiente para maximizar o progresso no jogo. Alguns elementos-chave é o progresso passivo. Os jogos de idle permitem que os jogadores acumulem recursos e avancem no jogo mesmo quando não estão ativamente jogando. Sistema de cliques. Jogos de clique permitem que os jogadores avancem mais rapidamente através de cliques repetidos na tela para ganhar recursos ou pontos. Atualizações e melhorias. Os jogadores podem gastar recursos acumulados em atualizações automáticas que aumentam a produção ou eficiência, acelerando seu progresso. Eventos e desafios. Muitos jogos de idle e clicker incluem eventos temporários, desafios ou objetivos para manter o interesse e interação dos jogadores. Alguns exemplos famosos é o Cookie Clicker, um dos primeiros e mais influentes jogos de clicker, onde os jogadores acumulam cookies clicando na tela e investem em melhorias para aumentar a produção. Adventure Capitalist, um jogo de idle onde os jogadores começam com um negócio simples e expandem para uma vasta corporação, gerenciando recursos e investindo em atualizações automáticas. Realm Grinder, um jogo de idle onde os jogadores escolhem entre diferentes facções para construir e gerenciar um reino, acumulando recursos e poder ao longo do tempo. E o precursor do gênero é o Progress Quest, lá de 2002, um jogo paródico que satiriza elementos de RPG, onde o progresso do personagem é totalmente automático, sem necessidade de intervenção do jogador, antecipando os conceitos de jogos idle. Os jogos de idle e clicker oferecem uma experiência relaxante e progressiva, onde os jogadores podem avançar no jogo com pouco esforço e interação ativa, com uma base de fãs que aprecia a progressão contínua e a gestão estratégica de recursos. Esses jogos continuam a ser populares entre aqueles que buscam uma experiência de jogo casual e gratificante nos videogames. Jogos party são projetados para serem jogados em grupo, geralmente em eventos sociais ou encontros casuais. Esse gênero enfatiza a diversão, a interação social e a competição amigável entre os jogadores, oferecendo uma variedade de minigames ou atividades que promovem o engajamento coletivo. Um dos elementos-chave dos jogos party é o multijogador local. Os jogos de party geralmente suportam um multijogador local, permitindo que amigos ou familiares participem juntos no mesmo ambiente físico. Minigames variados. Os jogos incluem uma ampla variedade de minigames ou desafios que testam habilidades como reflexos, coordenação e raciocínio rápido, competição e colaboração. Os jogos de party podem variar entre competição direta em minigames individuais e cooperação em desafios de equipe, acessibilidade e diversão. Muitos jogos de party são projetados para serem acessíveis, divertidos e fáceis de aprender, adequados para jogadores de todas as idades e habilidades. Alguns exemplos famosos é a série Mario Party, um dos jogos de party mais icônicos, onde os jogadores competem em tabuleiros virtuais e minigames temáticos do universo Mario. Jackbox Party Pack, uma coleção de jogos de festa que utilizam dispositivos móveis como controladores, oferecendo uma variedade de desafios criativos e interativos. Overcooked, um jogo de cooperação frenético onde os jogadores assumem um papel de chefes em uma cozinha caótica, trabalhando juntos para preparar e servir pedidos rapidamente. E o precursor dos jogos party é o próprio Pong, de 1972. Embora simples, Pong pode ser considerado um precursor dos jogos de party, pois introduziu a ideia de jogar juntos em um ambiente competitivo e socialmente interativo. Os jogos de party são uma excelente escolha para eventos sociais e encontros de amigos, família, oferecendo uma mistura de diversão competitiva, colaborativa, com uma variedade de jogos e desafios criativos. Eles continuam a ser uma maneira popular de reunir pessoas e promover interações sociais positivas através dos videogames. Jogos de música ou ritmo são projetados para desafiar os jogadores a manter o ritmo da música através de interações precisas e sincronizadas com o gameplay. Esse gênero combina elementos musicais com mecânicas de jogo para criar uma experiência envolvente e interativa centrada na música. Alguns elementos-chave é a interatividade musical. Os jogadores respondem a ritmos e melodias através de ações precisas, como pressionar botões no tempo correto, mover-se em sincronia com os ritmos ou tocar instrumentos virtuais. Variedades de músicas. Jogos de música oferecem uma ampla seleção de músicas e diferentes gêneros, artistas e épocas, permitindo os jogadores a escolher suas preferências musicais. Desafios de habilidade. A dificuldade aumenta à medida que os jogadores progridem, exigindo reflexos rápidos, precisão e coordenação para alcançar pontuações mais altas ou completar músicas mais difíceis. Modos de jogo diversificados. Além do modo solo, muitos jogos incluem modos multiplayer competitivos, onde os jogadores podem competir entre si ou colaborar para alcançar objetivos comuns. Exemplos famosos de jogos de música e ritmo é a série Guitar Hero, um jogo onde os jogadores usam controles em forma de guitarra para tocar músicas famosas de rock e metal, seguindo as notas na tela conforme elas aparecem. Dance Dance Revolution, um jogo de dança onde os jogadores pisam em pads
de dança no ritmo da música, seguindo os passos exibidos na tela. Beat Saber, um jogo de realidade virtual onde os jogadores usam sabres de luz para cortar blocos no ritmo de músicas eletrônicas, combinando precisão e movimento. E o precursor dos jogos de música em ritmo é o Dance Aerobics, lá de 1987. Embora não seja estritamente um jogo de ritmo, Dance Aerobics é considerado um precursor dos jogos de dança, incentivando os jogadores a seguir padrões de movimento em sincronia com a música. Os jogos de música e ritmo oferecem uma experiência interativa e envolvente que combina habilidades musicais com desafios de jogo, com uma variedade de músicas e modos de jogo diversificados. Eles continuam a ser uma escolha popular para os jogadores que desejam se envolver com a música de uma forma única e dinâmica nos videogames. Os jogos de visual novel são conhecidos por sua narrativa rica e interativa, onde os jogadores tomam decisões que afetam o curso da história. Esse gênero combina elementos de texto, imagens estáticas ou animadas e músicas para criar uma experiência imersiva de contar histórias. Elemento-chave de um visual novel é a narrativa ramificada. Os jogadores são frequentemente confrontados com escolhas que influenciam o desenvolvimento da história e determinam diferentes finais possíveis, personagens e diálogos. A interação com personagens através dos diálogos é central para o jogo, revelando detalhes da trama, desenvolvimento de personagens e relacionamentos. Estilo visual e áudio. Os jogos de visual novel utilizam arte visual distintiva, música e efeitos sonoros para criar atmosferas e evocar emoções específicas. Múltiplos finais. Dependendo das escolhas feitas ao longo da história, os jogos de visual novel podem apresentar diversos finais, incentivando múltiplas jogatinas para explorar diferentes caminhos narrativos. Exemplos famosos de visual novel é o Danganronpa, um jogo onde os jogadores investigam assassinatos e participam de julgamentos, tomando decisões que influenciam o destino dos personagens e o curso da história. Ace Attorney, um jogo de advogados onde os jogadores assumem o papel de um advogado de defesa, investigando casos e apresentando evidências em tribunais para provar a inocência de seus clientes. Steins Gate, um jogo de visual novel que combina ficção científica e drama, onde os jogadores exploram a linha do tempo e tomam decisões que afetam o curso dos eventos. E o precursor dos visual novel é o Portopia Rensoku Satsujin Jiken. Muito difícil pronunciar, eu nem sei se eu pronunciei certo, mas continuando. Um jogo de 1983 e um dos primeiros exemplos de visual novel, onde os jogadores investigam um assassinato e interagem com personagens através de escolhas de diálogo. Os jogos de visual novel oferecem uma experiência de jogo única e cativante, onde a narrativa e as escolhas do jogador são fundamentais para o desenvolvimento da história. Com uma variedade de gêneros e estilos, eles continuam a atrair jogadores que buscam uma experiência imersiva e emocionalmente envolvente nos videogames. Jogos de survival colocam os jogadores em ambientes hostis, onde devem sobreviver usando recursos limitados, enfrentando desafios como fome, sede, inimigos e condições climáticas adversas. Esse gênero enfatiza a gestão de recursos, estratégia de sobrevivência e a exploração de ambientes perigosos. Alguns elementos-chave de um jogo survival são os ambientes hostis. Os jogadores são colocados em ambientes selvagens ou pós-apocalípticos, onde devem enfrentar ameaças naturais e artificiais para sobreviver. Gestão de recursos. Coleta de alimentos, água, materiais e armas é essencial para manter a saúde, resistência e a segurança do personagem. Crafting e construção. A criação de itens, ferramentas e estruturas permite aos jogadores melhorar suas chances de sobrevivência, defendendo-se de ameaças e explorando áreas mais perigosas. Progressão e exploração. A exploração de mapas vastos e a descoberta de novos locais, recursos e segredos são fundamentais para aumentar as chances de sobreviver e progredir na história. Alguns exemplos de jogos survival é o The Forest, um jogo de survival onde os jogadores devem sobreviver a uma ilha florestal habitada por mutantes hostis, construindo abrigos, armas e explorando cavernas perigosas. Subnáutica, um jogo onde os jogadores exploram um oceano alienígena, coletam recursos, constroem submarinos e bases subaquáticas para sobreviver e desvendar os mistérios do planeta. DayZ, um jogo multiplayer onde os jogadores enfrentam zumbis e outros sobreviventes em um mundo aberto pós-apocalíptico, gerenciando recursos e evitando ameaças. E o precursor dos jogos survival é o Don't Starve, de 2013, um jogo de survival que desafia os jogadores a explorar um mundo estranho e sombrio, coletando recursos para evitar fome, frio e monstros. Os jogos de survival oferecem uma experiência desafiadora e imersiva, onde os jogadores devem usar habilidades de gestão de recursos, estratégia e exploração para sobreviver em ambientes adversos. Com uma ênfase na autonomia e na resolução de problemas, eles continuam a atrair jogadores que buscam um desafio significativo e uma experiência envolvente nos videogames. Jogos stealth são conhecidos por desafiar os jogadores a evitarem detecção enquanto completam objetivos, geralmente através de métodos furtivos e evasivos. Esse gênero
enfatiza o planejamento estratégico, paciência e habilidade em evitar confrontos diretos. Elemento-chave de um jogo stealth é evitar a detecção. Os jogadores devem evitar serem vistos ou ouvidos por inimigos ou câmeras de segurança, usando sombras, disfarces ou técnicas de camuflagem. Planejamento tático. A observação dos padrões de movimento dos inimigos e a escolha do momento certo para se mover são essenciais para o sucesso. Uso de habilidades específicas. Os jogos de stealth oferecem habilidades especiais, como distrações, silenciadores ou habilidades de hacking, que permitem os jogadores a superar obstáculos de maneira furtiva. Consequências do confronto. Geralmente, confrontos diretos são desencorajados ou têm consequências severas, incentivando os jogadores a optarem por abordagens furtivas. Exemplos famosos de jogos de stealth é a série Metal Gear Solid, um dos pioneiros do gênero, onde os jogadores controlam um Solid Snake e outros personagens em missões de espionagem, usando técnicas de stealth para evitar inimigos. Série Hitman, um jogo onde os jogadores assumem o papel de um assassino profissional, completando contratos através de abordagens furtivas, disfarces e eliminações precisas. E a série Dishonored, um jogo de ação furtiva ambientado em um mundo steampunk, onde os jogadores usam poderes sobrenaturais e táticas de stealth para desvendar conspirações e completar missões. E o precursor dos jogos de stealth é o Thief: The Dark Project, de 1998, considerado um dos primeiros jogos a popularizar o gênero stealth, onde os jogadores controlam Garrett, um mestre ladrão, em missões de roubo e espionagem. Os jogos de stealth oferecem uma experiência tensa e estratégica, onde os jogadores devem usar habilidades de observação, planejamento e execução furtiva para superar desafios. Com uma variedade de abordagens e consequências significativas para as ações dos jogadores, eles continuam a atrair aqueles que buscam uma experiência de jogo imersiva e desafiadora nos videogames. Jogos de Tower Defense são conhecidos por desafiar os jogadores a defenderem uma posição estratégica contra ondas sucessivas de inimigos. Esse gênero combina elementos de estratégia em tempo real com posicionamento tático de torres ou defesas para deter as investidas dos adversários. Elemento-chave de um Tower Defense é o posicionamento estratégico. Os jogadores podem colocar torres defensivas em locais estratégicos ao longo de um caminho ou um mapa para interceptar e derrotar as ondas de inimigos. Variedade de torres. Cada tipo de torre tem habilidades únicas e custos de construção, oferecendo diferentes maneiras de lidar com tipos específicos de inimigos, melhorias e upgrades. Ao longo do jogo, os jogadores podem melhorar suas torres existentes, desbloquear novos tipos de torres e estratégias para enfrentar desafios mais difíceis. Estratégias de gestão e recursos. Gerenciar recursos como dinheiro ou energia é crucial para construir e manter torres eficazes ao longo das rodadas. Alguns exemplos famosos de Tower Defense é o Plants vs Zombies, um jogo onde os jogadores usam plantas com habilidades defensivas para proteger sua casa de uma invasão zumbi em diferentes cenários e níveis. Defense Grid: The Awakening, um jogo de Tower Defense onde os jogadores devem proteger núcleos de energia de alienígenas invasores, usando torres com diferentes capacidades. Bloons TD, um jogo onde os jogadores defendem contra ondas de balões usando macacos com habilidades variadas, como arcos, canhões e magias. E o precursor dos Tower Defense é o Rampart, de 1990, considerado um dos primeiros jogos a incorporar elementos de Tower Defense, onde os jogadores construíam e defendiam castelos contra ataques inimigos. Os jogos de Tower Defense oferecem uma experiência estratégica e desafiadora, onde os jogadores devem pensar rapidamente e planejar eficazmente para proteger suas bases ou posições contra inimigos invasores. Com uma variedade de torres, estratégias e mapas, eles continuam a atrair jogadores que buscam testar suas habilidades táticas e estratégias nos videogames. Jogos de luta ou fighting games são considerados por seu foco em combates mano a mano entre personagens controlados pelo jogador e ou pela inteligência artificial. Esse gênero combina habilidades de luta precisas, estratégia de posicionamento e reflexos rápidos para derrotar os oponentes em duelos competitivos. Elemento-chave para um jogo de luta: combate direto. Os jogadores enfrentam adversários em arenas de combate usando uma variedade de ataques, combos e habilidades especiais para diminuir a saúde do oponente até a vitória. Personagens diversificados. Cada jogo de luta apresenta uma seleção de personagens únicos, cada um com habilidades, estilos de luta e movimentos especiais distintos, mecânicas de movimento e defesa. Além dos ataques ofensivos, os jogadores devem dominar técnicas de esquiva, bloqueio e contra-ataque para se defenderem eficazmente. Competitividade e multiplayer. Muitos jogos de luta incluem modos multiplayer, local ou online, onde os jogadores competem em torneios ou partidas ranqueadas. Exemplos famosos de jogos de luta é a série Street Fighter, um dos mais icônicos jogos de luta,
onde os jogadores controlam lutadores de todo o mundo, usando combos e movimentos especiais em lutas 1 contra 1. A série Tekken, conhecido por seu sistema de luta 3D, Tekken apresenta uma grande variedade de personagens com estilos de luta únicos, combinando habilidades de combate corpo a corpo e especiais. E a série Super Smash Bros., uma série de luta crossover onde personagens de franquias famosas da Nintendo competem em arenas dinâmicas usando ataques e itens especiais. Precursor dos jogos de luta é o próprio Street Fighter, o primeiro, lá lançado em 1987. Lançado pela Capcom, o primeiro Street Fighter estabeleceu muitas das mecânicas básicas do gênero de luta, introduzindo combos e movimentos especiais. Os jogos de luta oferecem uma experiência intensamente competitiva e habilidosa, onde os jogadores podem explorar a fundo a mecânica de seus personagens favoritos e competir contra amigos ou adversários online. Com uma história rica e uma base de fãs dedicada, eles continuam a ser um dos gêneros mais populares e influentes na cultura dos videogames. Jogos de card game são baseados em estratégia e habilidade, onde os jogadores utilizam baralhos de cartas para competir contra oponentes, construir estratégias e alcançar objetivos específicos dentro do jogo. Esse gênero pode variar desde os jogos de cartas colecionáveis até jogos de cartas tradicionais, adaptados para o meio digital. Elemento-chave para um card game são os baralhos e coleções. Os jogadores constroem seus baralhos escolhendo cartas com habilidades diferentes que podem ser usadas para atacar, defender, conjurar feitiços ou realizar outras ações estratégicas. Estratégia de deck building. A construção do baralho é crucial, pois os jogadores devem equilibrar diferentes tipos de cartas para maximizar suas chances de vitória. Regras e mecânicas específicas. Cada jogo de card game possui suas próprias regras e mecânicas específicas que ditam como as cartas podem ser jogadas, quais ações podem ser tomadas e como o jogo progride. Competição e multiplayer. Muitos jogos de card game oferecem modos multiplayer, onde os jogadores podem competir em torneios ou partidas casuais contra outros jogadores online. Exemplos famosos de card game é o Magic: The Gathering, um dos mais antigos e populares jogos de card game, onde os jogadores duelam usando cartas que representam criaturas, feitiços e terrenos mágicos. Hearthstone, um jogo de card game digital baseado no universo de Warcraft, onde os jogadores usam cartas para invocar lacaios, lançar feitiços e derrotar oponentes em partidas rápidas e estratégicas. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Baseado no anime Yu-Gi-Oh!, os jogadores montam decks de cartas de monstros, armadilhas e magias, duelando contra outros personagens e jogadores. E o precursor dos card games é o Pokémon Trading Card Game, de 1996. Baseado na popular franquia de videogames e desenhos animados, esse jogo de card game permite aos jogadores colecionar e batalhar com cartas representando diferentes Pokémons. Os jogos de card game oferecem uma experiência estratégica profunda e desafiadora, onde a habilidade em construir e usar baralhos eficazes é tão importante quanto a sorte. Com uma variedade de temas, mecânicas e comunidades vibrantes, eles continuam a atrair jogadores que procuram testar suas habilidades táticas e estratégicas nos videogames. Os tipos de jogos abordados nessa exploração mais aprofundada demonstram a diversidade e a riqueza dos gêneros presentes no mundo dos videogames. Cada um oferece uma experiência única e cativante, desde a ação frenética dos jogos de luta até os desafios estratégicos dos jogos de Tower Defense, através de narrativas imersivas e desafios estratégicos. Espero que esse vídeo tenha sido informativo e inspirador ao explorar os diferentes gêneros de jogos. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E deixa aqui nos comentários qual o seu gênero de jogo favorito. Caso queira ajudar na produção dos próximos conteúdos e no crescimento do canal, tem alguns links na descrição que você pode estar fazendo isso. E caso você esteja procurando onde comprar algum console ou jogo, recomendo você dar uma olhadinha na lojinha Mr. Splice, onde eu separei os melhores preços e na loja mais confiável. Além de você estar pagando em um preço que seja em conta para você, você me ajuda ao mesmo tempo que sem nenhum custo adicional. Eu sou o Mr. Splice e até o próximo vídeo. Valeu!